Faz algumas semanas que ele não compra café. Os cigarros que enrola de manhã, aproveitando as bitucas da véspera, são tão finos que é como tragar papel. Na despensa não tem nada para comer. A linha do celular foi suspensa e ele não se preocupa em comprar créditos. Diante da falência. Essa é a vida de Vernon Subutex. Ou ela melhora ou piora, só lendo para saber. Bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje, A Vida de Vernon Subutex, volume 1, de Virginie Despentes. Esse livro foi publicado aqui no Brasil o ano passado, estava na minha lista para leituras aí de 2020, achei maravilhoso. Ele foi publicado lá fora em 2015, faz parte de uma trilogia que foi publicada de 2015 a 2017. Aqui no Brasil saiu só agora o volume 1, com tradução da Marcela Vieira, pela Companhia das Letras, um livro aí de mais ou menos 300 e poucas páginas, e é uma história muito, muito legal. Já virou série também lá fora, já tem uma primeira temporada para TV, e é só esperar para ver se pinta por aqui também. Agora, antes de falar da vida do Vernon Subutex, queria falar um pouco da vida da escritora, a Virginie Despentes, que é uma escritora francesa, que já foi empregada doméstica, já foi prostituta, já escreveu, foi freelancer, repórter freelancer de rock, e tem vários livros publicados. Publicou pela primeira vez aí no começo dos anos 90, em 92 ela publicou um livro chamado Baise-moi, que é uma espécie de Thelma e Louise dos nossos dias, assim, um pouco mais junk, um pouco mais louco. É a história de duas meninas que fogem da polícia, então é uma história meio de estupro e vingança, e vão aparecer ali vários personagens. A Despentes, ela flerta muito com a marginalidade, com os outsiders. Então eu acho que nos romances, nos livros dela, os personagens têm sempre essa pegada. E nesse Baise-moi, não é diferente a vida do Vernon Subutex também, eu creio. E aqui, esse livro, ele causou muita polêmica também na época. Em 2000, ele acabou virando um filme e foi censurado na França, esse filme. E de lá para cá, ela escreveu já vários livros. Tem mais um livro dela publicado aqui no Brasil, chamado Teoria King Kong, que foi publicado em 2016 pela editora N1. É um ensaio mais autobiográfico, onde ela vai falar do relacionamento que ela teve com um escritor e filósofo transgênero chamado Paul B. Preciado. Na época chamava-se Beatriz Preciado. E o Paul Preciado, ele tem um livro também publicado aqui no Brasil, que é o Texto Junk, Texto de Testosterona, que é um ensaio também sobre o lugar que o corpo ocupa, que o corpo, o sexo e a sexualidade ocupam na sociedade moderna. E é um livro, acho que interessante também para entender aí, um pouco mais desse universo que faz parte, né, da vida aí da Virginie Despentes, e eu acho que no que ela escreve também tem muito de autobiográfico ali, das experiências que ela teve. E A Vida de Vernon Subutex é um livro que ela vai colocar a gente num universo assim, onde ela vai tirar um pouco esse verniz da sociedade atual, assim, e a gente vai mergulhar num universo muito louco. Ela vai falar de redes sociais, manipulação de informação nas redes sociais, vai falar de crise econômica, imigrantes ilegais, desemprego. E as personagens, assim, são das mais variadas, assim, desde das atrizes pornô até amigos do Vernon mais sérios que casaram, tiveram família, filhos. Então ela mistura tudo isso numa história que é muito interessante. A gente vai começar então acompanhando aí a vida do Vernon. O Vernon, ele teve uma loja de discos chamada Revolver. E essa loja, ele teve durante 20 anos essa loja, aproveitou tudo que o rock and roll, o sexo e as drogas podiam dar para ele, se divertiu muito, mas na virada do século, ali em 2000, quando a indústria fonográfica começou a despencar, ele também começou a ter problema com a sua loja de discos, como muita gente que trabalhava ali, que era ligada a esse mercado musical, começou a ter vários problemas com essa coisa da pirataria, do MP3. A indústria realmente chegou ali na virada do século ali
com sérios problemas. E o Venom, ele acabou tendo que vender a loja, mas ele vendeu a loja e como ele fez isso a vida inteira, não sabia fazer outra coisa, ele vai viver um pouco com o seguro social, vai pegar todo o material que sobrou da sua loja ali, de discos, souvenirs, e vai vender isso no eBay ainda para tentar ganhar uma grana, mas a grana uma hora vai acabar. Um dos caras que frequentava a loja do Venom, muitas pessoas frequentavam a sua loja, e um dos caras que frequentavam a loja do Venom era um moleque chamado Alex Bleach. Na época era moleque ainda, o Venom dava altos toques para ele sobre música, sobre discos, e ele gostava muito de rock, de música, e como muita gente que frequentava ali a loja, tinham vários músicos que frequentavam a loja, um belo dia o Alex Bleach, ele se torna um cara famoso, ele faz sucesso como um artista de rock and roll. Uma coisa que quase ninguém esperava, porque tinham outros músicos ali que achavam que iam conseguir alguma coisa e de repente aquele moleque, que às vezes era até meio tímido ali, se transformou num grande ídolo assim, da música. E continuou sendo amigo de algumas pessoas, inclusive do Vernon Subutex. Visitava ele várias vezes quando conseguia, mas vivia aquela vida de astro de rock and roll, né? Drogas, toda aquela loucura, depressão. E o que vai acontecer? Não é um spoiler, isso já está no começo do livro. O Alex Bleach, ele vai cometer suicídio. E ele ajudava muito o Vernon, né? Quando o Vernon começou a ter esses problemas financeiros, ele disse para o Vernon, quando você precisar me avisa. Daí ele estava meio que bancando o Vernon, ali o apartamento para o Vernon continuar ali, morando ali. Mas depois que o Alex cometeu o suicídio, vai chegar uma hora que o Vernon vai estar sem grana e vai perder esse apartamento, vai ser despejado. E numa dessas visitas que o Alex tinha feito ao Venom, eles fumaram, beberam muito, o Venom capotou e o Alex pegou uma câmera e ficou ali, desabafando ali com a câmera por um tempão, meio que falando coisas que a gente não vai saber nesse primeiro volume aí do Vernon Subutex. E nem o Vernon sabe o que tem nessa gravação, porque depois que ele gravou, deixou a fita lá, depois que o Vernon foi despejado, ele pegou as poucas coisas que ele podia levar numa mochila e lembrou da fita, pegou a fita, mas ele não fazia ideia do que tinha naquela fita. E foi procurar os amigos. Daí começa aí a história, começa a via crucis aí do Vernon Subutex nos sofás, nas camas, nas casas dos conhecidos e dos amigos. Ele sempre vai procurar um lugar ou outro ali para ficar por uns dias, por um tempo. A primeira pessoa que ele procura é uma garota chamada Emily, que já foi baixista de uma banda, frequentava muito a loja dele ali, mas ela se recusa a hospedar o Venom na sua casa. Ela fala, não, você pode comer, pode tomar um banho, mas depois você vai embora. E o Venom, ele precisava se comunicar com as pessoas, né? Ele já não tinha mais nada, né? Daí ele pede emprestado para ela o MacBook dela. Ela não quer emprestar, ele falou, vou te dar uma fita que eu tenho aqui, que é uma gravação do Alex Bleach, e isso aqui é a coisa mais valiosa que eu tenho. Depois eu venho pegar e te devolvo o MacBook. Daí ele sai, vai para casa de outros amigos, vai ficando, a gente vai sendo apresentado a esses amigos a cada chegada e a cada partida dele, assim, às vezes ele é expulso de um lugar, às vezes ele sai por vontade própria. Ele chega até a ficar na casa de uma ex-namorada do Alex Bleach, que é a Sylvie. E o Vernon, ele é um cara assim que, mesmo estando com 50 anos de idade ali, ele era um molecão, né? Passou a vida ali só se divertindo. Então ele tinha um certo charme, as mulheres gostavam dele. E até os amigos também, os amigos que já estavam casados, alguns já tinham morrido e tal, mas os casados que já estavam mais relaxados, mais gordos, olhavam para ele, né? Com aquela coisa, pô, esse cara conseguiu, ficou fora do sistema e tá aí, tá inteiro, né? E ele vai se envolver então com a ex-namorada do Alex, mas quando ele percebe que ela quer uma coisa mais séria, ele dá o fora. E ela vai detonar ele nas redes sociais e vai começar um buchicho em cima aí da história do Venom, de tipo, o que aconteceu com o cara? Ele vai falar que estava morando no Canadá, que veio para resolver uma papelada e vai voltar para o Canadá, mas é mentira, algumas pessoas desconfiam que ele já não tem mais onde morar. E é isso, e ele vai ali ficando de casa em casa.
Algumas pessoas vão se interessando, né, como a morte do Alex Bleach é recente, então algumas pessoas já têm interesse em fazer documentários, escrever livro. Então as personagens que estão em volta aí do Venom são desde roteiristas, diretores, garotas de programa que já ficaram com o Alex, ex-namoradas, e essas pessoas, algumas começam a ter interesse nessa fita que o Vernon diz que tem. Ele não sabe qual é o conteúdo dessa fita, mas algumas pessoas começam a se interessar por essa fita e começam a procurar o Venom. Mas chega uma hora que o Venom desaparece, ele não está mais morando na casa de ninguém e ninguém sabe onde está o cara. Então é essa busca aí que a gente vai acompanhar nessa primeira edição, nesse primeiro volume, né, da vida do Vernon Subutex. Não dá para eu contar mais coisas, senão vou acabar dando spoiler aí desse primeiro volume, mas nesse primeiro volume a Virginia Despentes, ela só vai dar uma situada, eu acho, apresentar esse universo do Vernon pra gente, e eu acho que a partir do segundo e do terceiro volume aí, a história vai se desenrolar. Então daí a gente vai saber o que vai acontecer com o Venom, o que realmente aconteceu com o Alex Bleach. E é uma história muito legal, cheia de rock and roll. Eu fiz um playlist imenso aí do livro, porque todos os personagens citam músicas e bandas o tempo todo. Já tem alguns playlists no Spotify do Vernon Subutex. Eu fiz o meu lá e ficou bem legal. Vou deixar o link aqui para você e vale a pena então dar uma mergulhada aí nessa obra da Virginia Despentes. Como eu tenho a memória um pouco, às vezes danço um pouco com a memória, eu fiz várias marcações porque para mim seria legal ler os 3 volumes num fôlego só. Mas se você tem boa memória, vale aí já começar a ler aí essa trilogia. São 3 volumes então, a vida de Vernon Subutex. Esse é o primeiro publicado aqui no Brasil. E como a história que a gente está falando da indústria fonográfica, eu até separei um outro livro que eu ainda pretendo fazer uma resenha desse livro aqui, que é o Como a Música Ficou Grátis, do Stephen Witt. Esse livro é muito interessante, porque aqui a gente vai mergulhar fundo mesmo na história dessa coisa do que aconteceu com a música, né, no final do século passado, porque as gravadoras faliram. A gente vai ter aqui o surgimento do MP3, do Napster, da pirataria. Então é um livro muito interessante. Eu acho que, assim, para quem não está muito familiarizado com esse universo musical e quiser algum outro livro como base, assim, para entender o que realmente aconteceu, para o Vernon ter chegado a esse ponto, né, de não ter mais onde morar, vale a pena também ler esse livro. Eu vou fazer uma resenha desse livro também, que quando eu li achei muito bom, é muito legal. E é isso, se você está sempre por aqui acompanhando o nosso canal, quero te pedir para apresentar esse canal para os amigos, compartilhe aí nossos vídeos. Se ainda não curtiu os nossos vídeos ou se ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição aqui no canal, clique no sininho para receber notificação e semana que vem estou por aqui com mais uma leitura. Agradeço demais aí a sua participação, a gente se fala. Até!